Hoje tivemos o GP da Hungria com um amplo domínio de Lewis Hamilton, que a cada prova se aproxima mais e mais do recorde de Michael Schumacher. Agora faltam apenas 5. Também falar da Fórmula 2 e Fórmula 3, que tiveram seus bons momentos, porém resultados infelizmente não vieram. Tudo o que aconteceu no GP da Hungria e nas categorias você confere aqui no Gianluca Motorsport. Então, vem comigo! Começando pela Fórmula 3, que os dois pilotos brasileiros tiveram um bom desempenho, mas infelizmente os resultados não vieram. Vieram mais pro Enzo, mas pro Igor Fraga não. Então vamos começar pelo Igor. O Igor Fraga largou na primeira prova, largou lá atrás. Se envolveu nos problemas, ficou preso na verdade no acidente na primeira curva e mas conseguiu pular de décimo para 15º, que tava ótimo. Aí na prova 2 ele estava indo bem, estava em nono quando foi tocado por um outro piloto que foi o Viscali, que no final da prova chorou pra caramba, porque recebeu uma punição de 5 segundos por ter rodado o Igor Fraga e por ter utilizado ter excedido os limites das pistas, e era pra ele ter ganho a corrida, ele terminou em 19º, 18º. Praga de brasileiro é foda, velho. Mas voltando ao assunto do Igor Fraga. O Igor Fraga largou bem, né? Tava em nono, aí recebeu o toque no Viscali e teve que abandonar a prova. O Igor Fraga, ele vem desempenhado bons momentos na Fórmula 3, mas porém ele não consegue transformar esse desempenho em resultado. Eu acho que é uma questão de tempo o Igor Fraga conseguir os seus primeiros pontos e mostrar que ele pode sim ser um grande futuro da Fórmula 1. Sobre o Enzo já teve umas performances melhores. Por exemplo, na primeira prova, ele chegou em sétimo, porém acabou recebendo uma punição por causa de um problema na bandeira vermelha e caiu lá para 19º. Foi uma tristeza, né? Porém, na segunda prova, ele bateu a poeira, foi e terminou em nono, que garantindo mais 2 pontinhos. O que foi excelente pro fim de semana dele. Aquele negócio, a gente acha que por conta disso, se ele tivesse largado em sétimo, que foi a posição que ele chegou na primeira prova, ele estaria largando em terceiro e podia sonhar com uma vitória, né? Ah, são coisas que acontecem, né? Bola para frente, e eu sei que em Silverstone os resultados vão vir junto com um grande desempenho. Agora, falar da Fórmula 2, né? Vamos começar a corrida 1, porque a corrida 2 foi lamentável, foi triste o que aconteceu. O Drugo, que fez uma ótima primeira prova, acabou não largando bem, caiu lá para trás. Aí o Pedro Piquet, que fez uma boa metade da prova na primeira prova, já aí na segunda metade já caiu e Samaia não consegue sair lá de trás. Sempre tá entre os. Só consegue ficar na frente das Trident, que vivem se batendo. Complicado, né? Mas voltando pra prova número um. O Drogovic largou lá atrás e o Piquet e o Pedro também. Porém, eles estavam em estratégia diferente. O Drogovic largou de médio e o Pedro Piquet largou de macio. Aí o Pedro Piquet fez uma parada mais cedo, tudo. Parou mais cedo, por conta que o desgaste do pneu macio é maior que o médio. E o Drogovic foi continuando. E quando o Drogovic parou, ele simplesmente atropelou. Ele atropelou todo mundo que ele via pela frente, junto com os outros pilotos que também estavam na sua estratégia, que era o caso do Schwartzman. O que me lembra agora era o Darúvula, que ele também passou na última volta. Que eu me lembro, foram esses três que eu me lembro, mas teve mais gente também. Mas o Drugo correu bem demais no primeiro dia. Passou por Muniz, carros fortes, a própria Carlin do Darula, de MP, que eu falo que a MP é a terceira pior equipe do grid, só perde para Campos, que é a do Samaia, e para Trident.
mas foi muito bem o Drugo. E com isso ele largou em quarto. Porém, na largada, o carro aparentemente não largou e ele ficou para trás. O que eu tinha grande expectativa de ele conseguir um segundo lugar. Aí, por que não o primeiro? Porque o primeiro era o Kyle Island e em condições iguais era difícil ele ultrapassar uma Uni. A Uni, acho que para mim no momento é a melhor equipe da Fórmula 1, da Fórmula 2, perdão. Ah, também tem essa parte que a Uni veio já vem numa crescente nos últimos anos. E é isso. Na primeira prova deu o Schwartzman e na segunda ganhou o Luca Ghiotto, que é aquele negócio, só ganhou porque não tinha mais uma. Se a reta se a chegada fosse na outra reta, ele tinha perdido pro Kyle Island. Foi um grande desempenho do Ghiotto que conseguiu segurar a pressão do piloto inglês da academia da Ferrari. E eu vou ter que ser sincero, eu tô cada dia vendo mais o posto de Mick Schumacher na Alfa ano que vem ameaçado pelo Shortman e pelo Kyle Wilde, porque o Kyle Wilde e o Shortman estão muito melhor que o Mick Schumacher. Isso é nítido, pode se ver. O Schumacher conseguiu alguns pódios, Aylot já conseguiu vitória, Schwartzman conseguiu duas, e o Schumacher não vem tem brilho nas suas apresentações. Bom, sobre a Fórmula 1 e a Fórmula 3 é isso, né? Então vamos partir para Fórmula 1. Bom, vamos começar pela falando nas voltas de nem de apresentação, é a volta que eles saem para ir pro grid. O Verstappen acabou errando porque as condições da pista eram bem traiçoeiras, né? Era uma parte seca, uma parte molhada. O Verstappen acabou escapando, quebrou a suspensão, quebrou o bico, mas conseguiu voltar para a prova, conseguiu ir para a prova. Bom, fala do Lewis Hamilton, né? Mais um domínio incontestável do piloto inglês. Tá assim, caminhando para se tornar o maior da história. E lembro que eu sempre digo, para mim, o maior não é o melhor. Ele vai ser o maior em questão de números, vai ter todos os recordes. Ele tem tipo 90 poles, tá com 86 vitórias, 6 títulos. Acho muito difícil não conquistar o sétimo e alcançar as 91 vitórias do Schumacher. Vai ter mais poles. O Hamilton é incrível. Incrível, incrível. O Verstappen, que teve todos esses problemas antes da prova, largou super bem, ao estilo Max Verstappen, como gosto de falar. Pulou para segundo e só foi se incomodado no final pelo Bottas, que o Bottas que largou mal, muito mal, largou mal pra caramba. E eu acho, e por causa disso acho que ele ficou em terceiro. Fala do Stroll, né? Do Stroll. Um fim de semana sólido, melhor do que aquele que ele fez em Baku, que ele conseguiu o pódio, porque o que aconteceu naquela corrida em Baku foi uma loucura. Era Raikkonen com problema, Verstappen abandonando, a treta do Hamilton com o Vettel, o Massa que estava com um carro excelente também quebrou. Então ele se aproveitou da situação para conseguir o pódio, mas esse quarto lugar do Stroll foi puro no, por merecimento. Ele mereceu, correu bem, foi sólido, sempre andou entre os primeiros durante o fim de semana. Não, o, o Albon não fez um bom quali, mas conseguiu fazer uma prova de recuperação. Ricardo, mais uma corrida sólida. Ricardo que vai correr de Mercedes. Vai correr de Mercedes já, porque ele vai para a McLaren, que vai deixar de ser equipe cliente da Renault para virar uma equipe cliente da Mercedes, né? Voltar a ser uma equipe cliente da Mercedes. Também falar um pouquinho do Magnussen, que terminou em décimo, apesar de ser sido o nono. O Magnussen e o Grosjean, antes mesmo da volta no final da volta de apresentação, trocaram os pneus para os macios. Não pode. Não é que não pode, poder eles podem, mas eles receberam essa informação pelo rádio e não pode isso, é contra as regras. O Ferrari foi um fiasco de novo. Erraram a estratégia do Leclerc ao colocarem os pneus
macios pro piloto monegasco. Foi um desastre, terminando fora do top 10, que é uma situação meio triste. Sainz, mais uma vez, mais uma corrida sólida entre os 10 primeiros. Bom, é basicamente isso, né? O GP da Hungria não teve muitas emoções também, porque é um circuito travado, né? Onde com poucos espaços para ultrapassagem e é difícil isso. E também falar um pouco também para passar limpo, é ver a confusão do Latifi com o Sainz, né? Que gerou uma punição de 5 segundos por Latifi, o que acabou não fazendo diferença. O Gasly, que apesar de todos os problemas de motor, vinha fazendo um fim de semana sólido, finalmente parece que o motor pediu arrego, né? E ele acabou abandonando, mas é isso, né? O GP da Hungria historicamente não traz corridas emocionantes, não é aquele GP que você vai sentar e olhar e falar assim, pô, corrida legal. Esquece antigamente, claro, Hungria sempre vai ser o palco talvez da maior ultrapassagem da história, que é o que o Piquet ultrapassa o Senna de lado, aquilo é maravilhoso, é histórico, que vai ficar para sempre na memória dos fãs de automobilismo. Mas a Hungria é isso. É, normalmente quem ganha, quem larga na primeira fila sempre tem boa chance de vitória. Quem faz uma boa estratégia, o que não foi o caso da Ferrari, pelo contrário, foi uma estratégia horrorosa, também se dá bem. E é isso, né? O, com essa vitória, o Hamilton assume a liderança do campeonato, passando Bottas, né? O Verstappen vem se recuperando, né? E não teve Lando Norris também largou mal e não teve uma boa prova. O Pérez passou mal no quali de ontem e não, parece que não conseguiu ter um bom desempenho. E pra mim, grande prova das Haas, né? Apesar de ter meio que tido uma trapaça aí, mas pra mim acho que isso é pouco relevante. E foi isso. Esse foi o GP da Hungria, um GP que é meio parado. Vamos ver. E agora é esperar para ver o que acontece daqui a 2 semanas em Silverstone. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou da Hungria. Vamos fazer uma pergunta: quanto tempo vai demorar para Lewis Hamilton bater o número de vitórias de Michael Schumacher? Que eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui!